Olá, eu sou Ana Carolina Marques. Olá, meu nome é Graciela Poplavski, somos estudantes do curso de Letras Polonês da Universidade Federal do Paraná e participamos do projeto Licenciar, dando aula na Escola Municipal Madre Antônio. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Primeiramente, estamos muito gratas pela coordenação da Escola Madre Antônia, pelo recebimento que tivemos da parte da coordenação, que nos ofertou todo o material didático. Temos sala multimídia, temos uma estrutura muito grande na escola, inclusive na parte externa, onde podemos usar para fazer até mesmo teatro ao ar livre, e isso beneficia muito as nossas atividades. As crianças para as quais nós damos aulas, elas possuem entre 7 anos, 9 ou 10 de idade. A maioria já é alfabetizada, embora elas tenham um pouquinho de dificuldade, as de 7 até para escrever o próprio nome, por enquanto escrevem em caixa alta, e de forma que isso, nós temos que pensar bem muito naquilo que nós damos de aula. Por esse motivo, acabamos inserindo muito mais a cultura da Polônia do que a própria escrita. Mas, ao mesmo tempo, é muito rico, porque elas têm uma idade muito que facilita muito o aprendizado. A capacidade de memorização dessas crianças é incrível. Nós ensinamos os cumprimentos, ensinamos tudo que a gente ensina, elas gravam assim, numa velocidade muito rápida. Elas sempre exigem de nós preparamos todas as aulas, mas elas sempre perguntam a mais. A curiosidade delas é enorme, e a gente precisa falar, isso fica para a semana que vem. Elas estão satisfeitas, elas têm curiosidade, elas perguntam sobre a Polônia, e como eu falei, já que talvez para a gente ensinar a língua em si, o próprio idioma, não seja muito simples pelo próprio fato de não terem sido alfabetizadas de forma completa na própria língua nativa, que é o português, por esse fato, nós acabamos inserindo, muito mais a cultura. Onde fica a Polônia, o espaço geográfico, onde ela se situa no mapa, quais os principais rios, capital, falamos muito da cultura, um pouquinho da literatura, dos músicos da Polônia, falamos sobre alimentação, e a gente percebe que está sendo muito bem recebido. Uhum. Inclusive os próprios professores, Ana? Sim, com certeza. Eles, perguntam, eles têm interesse em saber como é que as crianças vão no polonês. Uhum. As aulas... nós esperávamos que, como a Graciela falou, o objetivo do licenciar não é tanto ensinar a língua polonesa, quanto ensinar a cultura, despertar a curiosidade dessas crianças para o polonês. E nós chegávamos na sala esperando ensinar algumas poucas palavras e focar muito mais na cultura. Mas o que aconteceu é que nós tivemos que expandir um pouco mais isso, introduzir mais conteúdo, porque elas realmente se interessam. Elas anotam, elas pedem mais palavras, elas ensinam para os coleguinhas no intervalo. No início nós tivemos mais de uma turma, tivemos que mudar de alguns alunos para outros alunos. E quando nós encontramos essas crianças no corredor, elas não cumprimentam a gente com olá, elas cumprimentam com cześć, porque elas lembram e elas gostaram tanto que elas gravaram. E as aulas hoje geralmente seguem um certo roteiro. Primeiro, nós chegamos, relembramos o conteúdo das aulas passadas, puxamos os cumprimentos, puxamos o como você está, os sentimentos. Elas nos trazem o que elas lembram, as que tinham esquecido agora relembram. E depois nós introduzimos um conteúdo novo, algumas novas palavras, e praticamos isso. Não tanto escrevendo quanto perguntando, quanto pedindo para elas interagirem entre elas, fazerem duplas. E isso segue pela maior parte da primeira parte da aula. Depois chega o intervalo, e após o intervalo nós apresentamos um pouco da cultura. Já falamos sobre a lenda do Dragão de Wawel, falamos sobre o compositor Frédéric Chopin, sobre a Páscoa na Polônia, sobre diferentes cores, sobre rios. E depois de contar uma história ou explicar um pouco sobre isso, mostrar um vídeo às vezes, nós pedimos que elas façam alguma atividade no papel.
geralmente um desenho ou uma pintura. Quando apresentamos as cores, pedimos para eles falarem sobre pegarem 3 lápis de cor e as suas 3 cores favoritas e desenharem alguma coisa. Quando foi a lenda do Dragão de Wawel, que eles desenhassem alguma coisa sobre a lenda, sobre o Frédéric Chopin, algo sobre a história que chamou a atenção deles. E isso faz com que eles libertem a criatividade deles e gravem um pouco mais da aula, tenham alguma coisa física para se lembrar. E então é basicamente isso. Nossa experiência foi muito boa, está sendo muito boa nessa escola, com essas crianças, superou nossas expectativas e eu acho que é isso. É isso. Agora só temos que preparar o projeto final, que é natalino, né? Referente a uma homenagem aos pais, aos professores, como é o Natal na Polônia. Sim, muito obrigada. Obrigada.